Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia Sagrada mais uma vez, em 2 Crônicas, capítulo de número 33. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 33. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao 17. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33, do verso 1 até o verso 17. 17 versículos apenas para a nossa meditação nessa noite de hoje. O texto esteve durante toda a semana ao meu coração, e ontem eu senti uma confirmação, senti uma paz gigantesca na minha alma, em saber que esta era a palavra que Deus tem para o seu povo no dia de hoje. 2 Crônicas, capítulo 33, a partir do verso 1, diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado. Levantou altares a Balaíns e fez poste-ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares e todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Imom. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenhais cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável com ele. E Deus se tornou favorável com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. E depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Geom, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém.
e os lançou fora da cidade. Verso 16: e restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Amém. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração, pedindo a graça e a direção do Espírito Santo para este momento, nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te suplicamos nessa noite de hoje, que a sua misericórdia, que se renovam a cada dia, sejam manifestas em nossas vidas, de modo que possamos ouvir, ó Deus, a tua palavra e na tua palavra nos deleitar em ti e na tua palavra. Suplico, ó Deus, que o Senhor alcance a cada coração que o Senhor assim deseja alcançar, e que a graça que restaurou a vida de Manassés seja a graça que seja exaltada nessa noite. É assim que oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Maravilhosa graça, maravilhosa graça. Título de um cântico bastante conhecido, um hino cantado em todo o globo terrestre. Quero falar sobre a graça maravilhosa do Senhor, a maravilhosa graça, porque quando fazemos uma leitura na história, nós encontramos homens perversos, truculentos, homens maus, homens com um coração completamente voltado para o mal e para os seus pecados, homens assassinos, homens pervertidos, monstros. E aí sai as leituras, se formos citar nome por nome: traidores como Judas, perversos como Hitler e assassinos como Mussolini. Mas quando nós olhamos para a história e olhamos para o Antigo Testamento, nós não encontramos nenhum outro homem que tenha exercido tamanha maldade e perversidade como Manassés. Ele foi o 14º rei de Judá e reinou durante 55 anos. E o seu nome significa aquele que esquece. Manassés gozava de alguns privilégios. Por exemplo, Manassés foi filho de um pai piedoso. Manassés era filho de um pai piedoso. Quem era o pai de Manassés? O rei Ezequias, um homem temente a Deus, que andou nos caminhos do Senhor, que guardava a palavra de Deus, que fazia o que era reto perante os olhos do Senhor. Manassés gozava de alguns privilégios, como por exemplo, ele assumiu o reinado ainda jovem. Rei Manassés assume o trono de Judá com 12 anos de idade, conforme o texto que lemos no capítulo 33, o versículo de número 1. Qual é o outro privilégio que Manassés teve? É que ele teve o reinado mais longo de toda a história de Israel. 55 anos reinando a nação de Deus. Qual é um outro privilégio que eu entendo, e olhando para esse texto vejo que Manassés teve? É que ele teve durante toda a sua vida profetas, homens usados por Deus para o advertir de seus erros. Ou seja, ele teve as advertências de Deus o tempo todo, conforme o versículo de número 10 nos ensina. Isso é um privilégio, saber que você está trilhando um caminho errado e Deus levantar alguém para o conduzir de volta. Manassés, meus amados, gozou de muitos privilégios. Manassés também, ele andou diferente de seu pai. Quando você faz uma leitura da história do rei Ezequias, você vai ver que ele era um homem que amava a Deus pelo que Deus era, vivia para a glória de Deus. Foi alguém que
prosseguiu em fazer aquilo que era reto perante os olhos do Senhor. Ao contrário disso, Manassés cometeu vários atos pecaminosos. Quando lemos o verso 2 e o verso 9, nós vamos ver que ele lidera o povo de Deus a pecar contra o próprio Deus. Quando você lê o verso 4, o verso 5 e o verso 7 do capítulo 33 de 2 Crônica, você vai ver que ele profana a casa de Deus, ele profana o lugar da adoração. Quando você lê o verso 6, você vai ver que Manassés, ele anda diferentemente do caminho que seu pai andou, cometendo vários atos pecaminosos. E aí no versículo número 6, é muito clara a expressão quando diz que Manassés se torna um feiticeiro. Manassés, quando lemos o versículo de número 6, nós encontramos a expressão que ele tornou-se um feiticeiro. Ele queima incenso, ele faz oferendas, ele torna-se feiticeiro, ele trata com necromantes, e o texto é claro em dizer que ele prossegue em fazer aquilo que era mal perante os olhos do Senhor, para lhe provocar a ira. Quando lemos 2 Crônicas, capítulo 21, versículo de número 26, nós vamos entender que ele derrama muito sangue inocente. O texto diz assim: além disso, também Manassés derramou, aí a expressão lá é muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez Judá pecar, fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. E aí quando eu leio esse texto, eu entendo que Manassés transforma-se em adivinho, Manassés transforma-se em necromante, Manassés é um homem agora que está consultando os mortos. E o texto na leitura é clara quando diz que ele provocava a ira de Deus. Ele fazia isto para provocar a ira de Deus. Pois bem, meus irmãos, pois bem, eu entendo que a graça de Deus é maior do que qualquer pecado ou qualquer ato pecaminoso que alguém venha cometer. Por que eu digo isso? Que poderia a graça de Deus alcançar aqueles que descem tão fundo como Manassés desceu. Os irmãos lembram na minha introdução que eu disse que ele teve vários privilégios. Teve um pai crente, temente a Deus, que amava ao Senhor, mas Manassés faz tudo o contrário. E aí eu entendo que a graça de Deus, ela é maior do que qualquer pecado ou qualquer ato pecaminoso que alguém venha cometer. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É possível alguém que tenha chegado tão longe alcançar a misericórdia de Deus? Normalmente nós achamos que existem pessoas que são irrecuperáveis. Chegamos a dizer muitas vezes que existem pessoas que estão fora do alcance de Deus. Pois bem, quero destacar com os meus irmãos, olhando para esse texto, sobre a maravilhosa graça de Deus, pois é ela que eu quero exaltar nesta noite. Veja como foi que se manifestou a graça de Deus na vida de Manassés. Os irmãos, através da leitura que fizeram, leitura que foi feita nesse texto, vocês percebem que do verso 1 até o verso 10, Manassés está provocando a ira, Manassés está pecando, Manassés está desobedecendo, Manassés está fazendo tudo o que é contrário à vontade de Deus.
O texto sagrado é claro em dizer que ele tapa os ouvidos. Ele tapa os ouvidos às advertências de Deus. Ele tapa os ouvidos à voz de Deus. Ele fecha o coração e prossegue em andar em seus caminhos. Pois bem, veja como se manifesta a graça de Deus na vida de Manassés. O versículo de número 11, o texto sagrado nos diz que pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram para a Babilônia. Sabe como foi que a graça de Deus se manifestou na vida de Manassés? Ele foi enviado à prisão. Ele foi enviado ao cativeiro, ele foi enviado ao calabouço. Sabe por quê? Porque quem não escuta a voz gloriosa, majestosa do amor de Deus, terá que escutar a voz da chibata de Deus, ou a voz do juízo de Deus. Sabe como foi que se manifestou a graça de Deus na vida de Manassés? Quando você lê o versículo de número 12, o texto sagrado nos diz que ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Sabe como foi que a graça de Deus se manifestou na vida de Manassés? Através da humilhação. Manassés foi humilhado diante de toda Judá. Um homem que tinha um pai crente, que tinha tudo para dar certo, que tinha tudo para dar continuidade ao que o seu pai começou, assumiu o reinado com 12 anos de idade, mas resolveu por si mesmo andar em outro caminho, trilhar outro caminho, fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus. Mas houve um tempo em que Manassés foi aclamado como rei em toda Judá, foi aclamado como rei, sendo exaltado, portanto, por isso. Mas agora o texto sagrado vai nos dizer que Manassés está sendo humilhado, que Manassés está sendo agora conduzido à Babilônia, amarrado com ganchos, amarrado com cordas, porque quem não dá ouvidos às advertências de Deus, eles são entregues a si mesmo. Da mesma forma como aconteceu com Manassés, Deus levantava os seus profetas para dizer a Manassés que aquilo era errado, que ele deveria voltar, que ele deveria se arrepender, que ele deveria sacrificar ao Senhor, que ele deveria andar nos caminhos do Senhor como andou o seu pai. Ele tapava os ouvidos a isso, e a humilhação veio sobre a sua vida. E é isso que nós precisamos atentar, irmãos. O pecado nos destruiu de tal forma, de tal maneira, que somos enganados às vezes. Muitas vezes o Senhor está nos chamando ao arrependimento, à conversão, à transformação. Muitas vezes o Senhor está nos chamando ao arrependimento, à mudança de vida, à transformação de comportamento, mas com o coração endurecido, tapamos os ouvidos às advertências de Deus. E aí o que é que Deus faz? Deus nos entrega a nossa própria sorte. E aí eu posso dizer que a pior coisa que pode acontecer à vida de um homem é Deus o entregar a si mesmo. Que dor, que prejuízo! Este é o lugar que ninguém deve estar, o lugar em que Deus o entrega a si mesmo. Sabe como foi que se manifestou a graça de Deus na vida de Manassés? Quando lemos o versículo número 12, o texto sagrado vai nos dizer que ele sente profunda angústia, e na sua angústia ele se desespera diante de Deus. O texto sagrado nos diz, ele angustiado, em profunda angústia,
depois de ter passado por toda aquela humilhação, depois de ter passado por tudo aquilo, ele agora está angustiado, a sua alma está angustiada, mas o texto segue dizendo que ele mesmo angustiado, ele suplica deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilha perante o Deus de seus pais, e lhe faz orações. Ele se angustia, ele se entrega ao desespero, porque ele percebe que pecou contra Deus, que transgrediu a lei do Senhor, que feriu a santidade de Deus, que profanou a casa de Deus, que transformou o templo em um prostíbulo, que transformou os utensílios sagrados da casa de Deus em algo a ser utilizado na casa dos ídolos, criação de homem. Mas ele se humilha, ele se angustia, e é esta a maneira que Deus encontra para alcançar o coração de Manassés, porque é assim que a graça de Deus se manifesta a um homem que tapa os ouvidos, é assim que a graça de Deus se manifesta a uma mulher que tapa os ouvidos às advertências de Deus. Por isso que temos que ter humildade no coração para reconhecer que erramos, baixar a cabeça e dizer como Neemias disse, e falar como Esdras falou, e abrir a boca como Isaías falou, e dizer como Daniel disse: temos pecado contra o Senhor, temos feito o que é mal perante os teus olhos, temos profanado a tua lei, tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós precisamos manter um coração humilde, porque a graça de Deus, ela se manifesta na vida de Manassés desta maneira. Ele foi preso, ele foi humilhado, ele se entrega à angústia, porque não ouviu as advertências de Deus. Sabe como foi que se manifestou a maravilhosa graça de Deus na vida de Manassés? Através de uma restauração de Deus. Porque o versículo de número 13 diz assim: fez-lhe oração. Aí o texto diz: e Deus se tornou favorável para com ele. Sabe o que é que eu vejo aqui? A maravilhosa graça de Deus. Porque nós precisamos entender que tudo é pela graça de Deus. Não são pelos nossos esforços, não é pela nossa capacidade intelectual, não são pelos nossos recursos, não são porque somos inteligentes, espertos, porque dominamos algumas áreas da ciência, da tecnologia. Nós precisamos entender que tudo é pela graça de Deus. Se tenho chegado até onde cheguei, é pela graça de Deus. Se estou aqui, é pela graça de Deus. Se estou vivo, é pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Por isso, a Deus toda honra e toda glória. A graça de Deus, que ela seja exaltada nessa noite, que o nome do Senhor seja glorificado por causa de sua maravilhosa graça. É mediante a maravilhosa graça de Deus, porque, meus irmãos, eu confesso que poucos seres humanos seriam capazes de conviver com Manassés, que o texto sagrado aqui nos relata. Ele se torna o pior de todos os homens, porque ele prossegue em fazer aquilo que é mal perante os olhos do Senhor. Mas a graça de Deus se manifesta, leva Manassés à prisão, leva Manassés à humilhação e o faz sentir angústias na alma. Porque quando Deus tem um plano na vida de alguém, este plano acontecerá. Porque Deus é Deus, é Senhor sobre tudo e sobre todos, e a sua palavra não volta vazia. Sabe como que se dá
a manifestação da restauração de Deus na vida de Manassés, primeiro por meio da graça, porque tudo é pela graça, mas também mediante a muita humilhação diante de Deus. O verso 12 nos diz: e ele muito se humilhou perante o Senhor. E aí eu lembro, fazendo a leitura do texto de John Bunyan, ele orou de John Owen, durante 18 meses, suplicando a graça de Deus, a misericórdia de Deus, pedindo perdão ao Senhor por seus pecados, se humilhando diante de Deus. Durante 18 meses o homem só fazia chorar diante de Deus por seus pecados, e durante 18 meses ele, por muita humilhação diante de Deus, Deus ouve a sua oração e restaura completamente a sua vida. Nós fomos ensinados pela teologia da prosperidade, ou pela teologia dos últimos dias, que basta somente você se ajoelhar e dizer: Deus, perdoa os meus pecados e eles serão perdoados. E eu tenho que dizer a você que não é assim. Deus não perdoa pecados de um indivíduo no atacado. O único pecado que Deus perdoou por atacado foi quando seu filho se entrega na cruz do Calvário, e ali Deus perdoa o pecado de todos aqueles que foram destinados para a salvação. Mas o que é interessante aqui é a leitura do texto, é que ele muito se humilha, ele se humilha diante de Deus. E é isso que eu preciso entender, que você precisa entender, que nós não estamos lidando com alguém que foi criado, não é ideia da religião, não é um ser que passou a ser Deus. Nós fomos chamados para sermos santos, vivermos em santidade, porque o nosso Deus é santo. Ele é santo, ele é Senhor, ele vive para sempre. Manassés se humilha, Manassés se rende, Manassés se prostra, Manassés se dobra, porque é isto que a maravilhosa graça de Deus faz. Deus não perde nada para ninguém, e para Deus não perder Manassés, porque isso era impossível ao ser de Deus, Deus lança Manassés no cárcere, através da Babilônia, e lá Manassés muito se humilha diante do Senhor seu Deus. Veja como se manifesta a restauração de Deus na vida de Manassés, mediante muita oração e súplicas perante o Senhor seu Deus. Ele não faz apenas uma oração dizendo: Deus, me perdoa por tudo. Lá naquele lugar escuro, aprisionado, distante de tudo e de todos, depois de ter passado por toda aquela humilhação, Manassés agora ele se volta para Deus, porque eu acredito que uma fresta da graça de Deus entra naquele calabouço e vai na alma de Manassés e faz Manassés lembrar que o Deus de seu pai é misericordioso, que o Deus de seu pai é bondoso, que o Deus de seu pai é Senhor absoluto sobre todos, é tardio em irar-se e que perdoa a todos aqueles que se humilham diante dele e que lhe faz muitas súplicas. Verso 12, o texto sagrado nos diz: e suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração. Ele ora, ele suplica a graça de Deus, ele suplica o favor de Deus. Veja como se manifesta a restauração de Deus na vida de Manassés, mediante o ato salvífico de Deus em o fazê-lo voltar. Porque o verso 13 diz assim: e Deus
se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém. Não é Manassés que volta, não é por sua força, não é pela força do seu braço, não é porque Manassés quer somente. Você encontra aqui em todo esse texto Deus, do começo ao fim, manifestando a sua maravilhosa graça na vida de Manassés, e Deus o fez voltar. E aí eu entendo que não é o pecador que escolhe a Deus, não é o homem que diz eu quero Deus, é Deus que vai ao homem e faz com que ele se volte para Deus em arrependimento e fé, porque é um ato da graça de Deus, é o ato salvífico de Deus em fazer com que Manassés volte. Manassés se humilha, Manassés ora e Manassés reconhece que está em pecado e que precisa da graça de Deus. Sabe qual é a terceira coisa que eu aprendo aqui com esse texto? Porque isso aqui tem muito a nos ensinar, irmãos. Isso tem muito a nos ensinar. Veja como é que se manifesta agora as provas de um verdadeiro arrependimento na vida de Manassés. Porque arrependimento não é quando eu choro. Segundo o reverendo Augusto de Nicodemos, arrependimento é quando eu mudo de atitude, quando eu mudo de vida. E eu estava conversando com um pastor amigo meu ontem, e ele me dizendo: será que quando passar esta pandemia, a igreja vai continuar como estava ou ela viverá diferente? E aí eu sinceramente olhei dentro dos seus olhos e disse: meu amigo, pelo que eu estou vendo, a igreja voltará depois dessa pandemia do mesmo jeito que ela entrou. E ele olhou para mim e disse: faço minha as suas palavras. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que as coisas não acontecem por acaso. Deus não permite o sofrimento ou a disciplina na vida de um povo simplesmente por permitir. Deus nunca deixou o seu povo, a nação de Israel, entrar em cativeiro simplesmente porque Deus gosta de ver o seu povo sofrer. Faça a leitura do texto sagrado e você vai ver que todas as vezes que o povo pecou, virou as costas para Deus, abandonou os seus mandamentos, queimou as coisas sagradas, começaram a pecar, começaram a transgredir os ensinamentos do Senhor, Deus os entrega aos seus inimigos. Por isso que está escrito Lamentações de Jeremias, porque Jeremias lamenta a situação real da nação de Israel, porque o povo virou as costas para o Senhor. E aí, meus irmãos, eu não sou adepto dessa teologia que diz que você está sofrendo e porque você está sofrendo é porque você está em pecado. Eu não entendo dessa forma. Porque nem todas as pessoas que estão sofrendo é porque elas estão em pecado. Mas a leitura que nós precisamos fazer é que o evangelho no Brasil, ele estava bagunçado. Uma bagunça generalizada. As pessoas brincando com o nome de Deus, brincando com o sagrado. Um ditado popular, tirando onda mesmo daquilo que é santo aos olhos do Senhor.
Gente subindo em cima da Bíblia, colocando a Bíblia na frente de um púlpito, subindo em cima da Bíblia, pisando em cima da Bíblia, dizendo: eu estou acima da palavra. Transformando cultos em uma rave, transformando louvores em setas de indireta contra um ao outro. E aí eu entendo, meus amados irmãos, que tudo isso que está acontecendo é Deus também nos dando a graça de nos voltarmos para Ele em choro, em lágrimas, em arrependimento. Triste será daquele que sairá desta quarentena do mesmo jeito que entrou. Arrependimento não é quando eu choro. Arrependimento é quando eu mudo. E aí, quais são as provas de que a maravilhosa graça de Deus alcançou o coração deste perverso homem e o transforma completamente? O verso 13 me diz que houve uma aceitação. Por Manassés. O texto sagrado diz que Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então, o texto diz: reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Parece simples a leitura, parece fácil o entendimento, mas a religiosidade, ela nos coloca numa posição tão perigosa que nós somos capazes de entrar num culto na intenção de cultuar a Deus, mesmo com raiva do irmão, mesmo intrigado com o irmão, mesmo intrigado com o parente ou com sei lá o que, mesmo vivendo uma vida de pecado diante dos olhos de Deus. A religiosidade faz isso. A religiosidade, ela é perigosa porque ela vai fazer com que você viva uma vida espiritual desprovida do senso Dei. Senso de Deus. Capítulo 6 de Isaías, quando Isaías contempla toda aquela majestade e glória, qual é o sentimento que é gerado no coração de Isaías? Ai de mim. Quando Moisés conte a voz sobre aquela sarça dizendo: opa, se afaste, porque a terra que você está pisando é lugar santo. Qual é o sentimento que é gerado no coração de Moisés? Quando o Senhor Jesus naquele barco repreende aquele vento, faz cessar aquela tempestade, qual é o sentimento que é gerado no coração de Pedro? Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Aceitação, o significado aqui é que Manassés reconhece que Deus é Senhor. Meu irmão, nós precisamos entender isso. Quantas vezes nós estivemos em um culto de Santa Ceia e não tivemos a hombridade, a capacidade de ir lá atrás ou na frente ou no meio, ou sei lá qual lugar, trocar o cálice com o nosso irmão, porque o relacionamento está quebrado. E nós achamos que Deus está recebendo o nosso culto, a nossa adoração, simplesmente porque vimos, cantamos a nossa música, ou pregamos, ou damos a nossa oferta. Deus não se compra, Deus não se compra, Deus não se impressiona, Deus é Deus. Eu tenho que entender isso. O texto sagrado nos diz em Isaías capítulo 1: quem vos requereu o só colocar os pés nos meus atos.
Manassés reconhece quem é Deus, reconhece a majestade de Deus, a santidade de Deus, a grandeza de Deus, o senhorio de Deus. Eu tenho que entender isso, porque os ouvidos de Deus estão abertos aos arrependidos. Quem pode dizer amém? Os ouvidos de Deus estão abertos aos arrependidos. E isso mexeu muito com a minha oração. Manassés, ele se arrepende, ele se volta para Deus. Ele faz orações. Ele suplica a Deus. E a maravilhosa graça de Deus o aceita, o recebe. Sabe qual é a segunda prova de que houve de fato arrependimento e transformação na vida de Manassés? A iluminação no seu entendimento. O versículo de número 13 ainda nos diz que ele reconheceu que Deus é o Senhor de tudo e de todos. Por isso que eu digo que não dá para voltar para o contexto religioso em que nós vivíamos do mesmo jeito que estávamos. Não dá. Houve iluminação. Quantas pessoas, irmãos, estão adorando a Deus sem saber absolutamente nada do ser de Deus? Está no grupo do Maria vai com as outras, está no grupo daqueles que se ajuntaram, porque é bom fazer parte de uma igreja, é bom fazer parte de uma religião, porque não se gasta dinheiro com farra, não se gasta dinheiro com bebida, não se gasta dinheiro com prostituição, você usa a mesma roupa o ano todo, não tem preocupação com nada, o ambiente é gostoso, é bom criar os filhos na igreja, e aí nós vamos nos acostumando com esta coisa sagrada e vamos nos encaliçando a isso, mas é perigoso, porque eu tenho que reconhecer quem é Deus, saber quem Ele é, e Deus não recebe qualquer adoração, qualquer culto, de qualquer maneira, de qualquer forma, porque o próprio texto sagrado nos diz: se quando você for dar a sua oferta e você lembrar que tem algo contra alguém, deixa a oferta de lado, vai, te reconcilia com teu irmão e depois vem e traz a tua oferta. Pastores intrigados uns dos outros, igrejas fazendo figa uma para outra para não dar certo. Me diga como é que Deus vai estar num negócio desse. E aí eu estava orando, disse: Senhor, a palavra é dura, a palavra é forte, e não quero saber. Aí você decida se você quer subir sozinho ou se você quer que eu vá com você. Crentes que passam na rua um pelo outro e viram a cara porque não podem olhar um para o outro. Não tem amizade, não tem relacionamento, falta de perdão, falta de verdade. Por quê? Porque está longe do entendimento, não sabe quem é Deus. E aí acha que Deus, ou Deus das Escrituras, recebe qualquer coisa ou qualquer tipo de culto. A mulher samaritana disse: não, o lugar de adorar é esse aqui. Aí Jesus disse: não. O lugar de se adorar é em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Manassés reconheceu, aceitando, né? Deus o aceitando. Ele tem a sua mente iluminada porque ele reconhece que o Senhor é Deus. Não é reconhecer que o Senhor é Senhor, não. Não é reconhecer que o Senhor tem poder, não. A irmã disse: pastor, o senhor não tem fé, não, é? Abra a igreja, homem. Nós somos o povo de Deus, a igreja de Deus, estamos blindados contra o mal.
porque não sabe nada do ser de Deus, não sabe nada sobre si mesmo, não sabe nada do que está acontecendo, porque está aprisionada a uma religiosidade medíocre. E aí brinca com Deus, zomba daquilo que Deus está fazendo. Por isso que o Salmo 46 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Senhor, aquietai-vos e sabei que eu sou poderoso, aquietai-vos e sabei que eu tenho um poder de prover, não, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Veja como se manifestam as provas do arrependimento na vida de Manassés, verso 14 e 15. Houve mudança. Verso 13. Verso 14 e 15 diz assim: depois disto, depois do quê? Depois que ele reconhece que o Senhor é Deus, aí o texto diz: depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, a cidade de Geon no vale, a entrada da porta do Preixe, abrangendo Alfel, e o levantou muito alto, e também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Verso 15 diz: tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Mudança. A igreja precisa voltar melhor, mais santificada, mais pura, mais limpa, com a consciência maior do ser de Deus. Ele faz aqui uma verdadeira faxina na sua vida e na sua casa. Quantos ídolos, irmãos, temos levantado? E aí, para não ficar na minha fala, eu uso uma autoridade da nação brasileira. Ele disse: o que está acontecendo nesta pandemia é algo no fenômeno religioso, é mais perigoso do que a pandemia. E o que é? É que a igreja agora está levantando os seus ídolos em casa. Como assim? É que ela vai assistir na internet o cantor que ela mais gosta. Ela vai ouvir o pregador que ela mais gosta. Ela vai escolher aquilo que mais lhe satisfaz. E começa agora a erguer ídolos. Porque o culto da igrejinha, do pastorzinho, lá no interiorzinho, da coisinha pequenininha, não presta, não funciona. O que é bom é isso aqui, isso é levantar ídolos, isso é perigoso. É por isso que eu disse ao pastor ontem que a impressão que eu estou tendo é que não se está aprendendo quase nada. Porque a busca, o desejo agora, a sede é por likes, por visualizações. E aí vai ter a live terça-feira do cantor fulano de tal, do pregador fulano de tal, e a igreja louca, sem saber nada, sem perceber o que está acontecendo, ergue um ídolo dentro de casa. E o coitado do cantor, o coitado do pregador, não tem nada a ver com isso, é porque é falta de conhecimento mesmo do povo. Manassés faz uma faxina dentro de casa. Manassés faz uma faxina na sua vida. Manassés tira tudo aquilo que estava errado. E aí a grande pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa noite é: você tem feito algumas mudanças na sua vida neste período de quarentena? O que é que tem mudado? O que é que tem mudado na sua vida?
houve mudança na vida de Manassés. 14:15 diz que ele edifica o muro, ele levanta muito alto o muro, ele coloca guardas, ele fortifica a cidade e ele tira da casa de Deus os deuses estranhos. Meu irmão, Deus não divide a sua glória com ninguém. E a minha preocupação não é se tem 10 assistindo, se é 20, se tem 50, se tem 1000. Não me importo com quantidade de visualizações, não estou interessado com isso. Aí você pode ver agora. E aí eu chamo para perto, eu trago agora para perto. Várias igrejas, vamos falar do nosso contexto brasileiro. O pastor está lá se esforçando ao máximo com a equipe dele para promover um culto para os membros da igreja dele através das redes sociais. Aí o membro vai lá e bota no canal da igreja do pastor Paulo Júnior, lá em Franca, em São Paulo, uma supervalorização por algo que não faz parte do seu contexto e uma desvalorização por aquilo que lhe apresenta e é do seu contexto. Você erguer ídolo, meu irmão, tem nada a ver contra o pastor Paulo Júnior. Amo, assisto às suas pregações, sei que é um homem de Deus, e há grandes homens de Deus nessa nação, mas o meu entendimento nessa noite é: nós não podemos erguer ídolos dentro da nossa casa e em lugar nenhum. O cara pode ser o melhor cantor do mundo, ele é um cantor apenas. Pode ser o melhor pregador do mundo, ele é apenas um pregador, é um pecador igual a mim e a você. Quem é digno de honra e glória é o Senhor nosso Deus, e não importa o lugar, o que importa é que se está fazendo em espírito, mas também está se fazendo em verdade. E aí isso se encaixa em quê? Porque quando nós assumimos o compromisso com uma determinada denominação ou igreja, quando nós decidimos nos filiar a uma igreja, nos tornar membros de uma igreja, nós assumimos responsabilidades com ela. Assumimos responsabilidades com aquele lugar que nós escolhemos para fazer parte da membresia. E aí quando eu não honro, eu não estou adorando a Deus em verdade. Quando eu não zelo, eu não estou honrando a Deus em verdade. Eu posso estar fazendo em espírito, mas não estou fazendo em verdade. Quem está entendendo, diga amém. Foi que, como se manifesta as provas da transformação, do arrependimento na vida de Manassés: consagração. O versículo de número 16 diz: restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. O homem que no começo do capítulo está liderando o povo a pecar contra Deus, é alcançado pela graça de Deus, e essa graça o transforma, e ele agora se levanta como uma coluna para restaurar o seu povo, para ser um instrumento de restauração na vida da nação de Israel. Ele restaura o altar. Quando se tem muita bagunça numa casa, nós precisamos de tempo para arrumar, sim ou não? Quando se passa um fim de semana recebendo visitas, menino corre para um lado, menino corre para outro, derruba, suja, e lá vai aquela coisa. Quando chega a segunda-feira, que aí você acorda e olha para casa, a casa está de cabeça para baixo. Você olha assim e diz: em nome de Jesus, volta tudo para o lugar, amém? É assim? É não. As coisas voltam para o lugar segundo uma palavra sua? Volta não.
que se assim fora, não existiam as empregadas domésticas, as pessoas que trabalham nessa área. Bastava só a gente dizer, em nome de Jesus, casa arrumada, a casa ficava arrumada, não é? E aí, meus irmãos, eu entendo que houve consagração. Ele restaura o altar da oração, ele restaura o altar da adoração, ele restaura o altar do culto. O texto é claro, restaurou o altar do Senhor, fez ofertas, ele adora ao Senhor, mas também ele ordena que todo Judá sirva ao Senhor. Sabe por que eu digo que a igreja e muitos deles voltarão piores do que estavam? Porque tem gente que durante esses 70, 80 dias nem sequer lembrou de levantar uma ofertazinha, como lhe era costume fazer nos cultos para o lugar de culto em que ele estava com a sua comunidade. Está distante de tudo, distante de todos, na sua vida, no seu gueto. Voltará do mesmo jeito? Ou voltará pior? E aí, meus irmãos, o que eu acho interessante é que Deus, por sua maravilhosa graça, continua mantendo alguns fiéis. Gente que mantém o compromisso com o Senhor seu Deus e com a obra do Senhor seu Deus. E aí eu preciso dizer isso para finalizar a minha fala nessa noite. Não é aqui se exploda, eu quero lá saber o que é que está acontecendo, o que não está. Não! Quando eu vejo gente descompromissada com Deus e com a sua obra, eu vejo gente que não está nem aí para a casa de Deus, para a obra de Deus, com as pessoas que estão morrendo, com as pessoas que estão perecendo em seus pecados, famílias enlutadas, gente entrando em depressão. Eu vejo gente que não está nem aí com isso, mas por outro lado, eu vejo gente preocupada com Deus, preocupada com a obra de Deus. Eu vejo gente se levantando para interceder, para orar, e não apenas para orar, mas para cuidar do deficiente, para cuidar do pobre, para cuidar da casa de Deus. Gente que diz, olha, eu estou aqui, conte comigo, do mesmo jeito que eu era fiel antes da pandemia, eu estou sendo nela e permanecerei depois dela. Porque se fôssemos depender de alguns crentes, nem a conta de energia desta casa conseguiríamos pagar. Mas do mesmo jeito que tem o joio no meio do trigo, tem o trigo erguido para continuar a ser perseverante em Deus e para a glória de Deus. Gente que ama a Deus, entrou na quarentena amando a Deus, continua amando a Deus e sairá amando mais ainda a Deus. E aí eu finalizo dizendo o seguinte, que piedade dos pais não são garantia de que os filhos serão piedosos. Não é porque eu sou crente que Natan vai ser. Não é porque eu frequento a igreja que Natan vai ser. Não é porque eu apenas digo que amo a Deus que Sara e Natan amarão a Deus. Porque Manassés tinha um pai exemplar, um pai crente, um homem piedoso, um homem de Deus. Mas fez tudo errado. E pais piedosos não são garantias de que os filhos serão piedosos. E também, vida longa não é garantia da aprovação de Deus. Porque Manassés começou a reinar com 12 anos, reinou durante 55 anos. Não é porque ele estava no poder, estava em cima, que estava tendo a aprovação de Deus. Fiquemos de pé, meus irmãos. E eu quero finalizar esse meu sermão nessa noite
dizendo para você: não espere uma tragédia acontecer na sua vida para você se voltar para Deus. Porque foi isso que aconteceu com Manassés. Uma tragédia teve que acontecer na sua vida para ele se voltar para Deus. Porque o pecado é algo que Deus abomina. Deus não tolera o pecado. Não caia nessa onda. De que Deus odeia o pecado e ama o pecador. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Pecado só existe porque o homem cometeu o pecado e ainda existe. Deus odeia o pecado e pune o pecado. Mas quando nós nos voltamos em arrependimento e lágrimas ao Senhor, assim como Manassés fez, Deus se tornou favorável a ele. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. E que ajude neste tempo de pandemia a fazer uma faxina na alma, na casa, na adoração e no culto. Porque quando as portas voltarem a se abrir, não pense que Deus se utilizará de vasos impuros e sujos. Deus se utilizará de vasos limpos que estão com as vidas no altar perante o Senhor. Oremos. Pai, nós somos gratos ao Senhor nessa noite. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Suplicamos que o Senhor nos ajude. Suplicamos que a Tua boa mão, a mão que guiou Manassés, aquele calabouço, depois de ter vivido uma vida toda distante de Ti, prosseguir fazer aquilo que era mal perante os Teus olhos, essa boa mão, Senhor, nos conduza ao arrependimento, ao choro e às lágrimas. Que possamos nos voltar para Ti, Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, para o louvor da glória do Teu santo nome. Guarda a Tua igreja, Senhor. Que a Tua igreja, ela seja poupada desta Covid-19, mas que ela seja ainda mais poupada, ó Deus, esse falso entendimento do Teu ser, Senhor. Que possamos reconhecer que o Senhor é Deus. E que a Tua boa mão, Senhor, que nos trouxe até aqui, continue nos conduzindo por Sua maravilhosa graça, a Sua vontade, Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus.